Ó, falei antes do intervalo aqui, vou trazer para vocês agora. Começo de ano eu sei, nunca é fácil. As contas pesam, o dinheiro fica curto, né? Fica menor, some. E se você está no vermelho, tem dívidas e não sabe o que fazer, então, ei, presta atenção. Porque saber renegociar é muito importante para não virar, ó, aquela bola de neve. Bora chamar aqui a Vanessinha para explicar pra gente, né, por onde começar, né, Vanessinha? A gente sabe que tudo tem um começo. Eu começo por onde, minha filha? João, sabe aquela hora que você olha assim o geral do mês e tem mais conta para pagar do que salário na conta? Tá faltando dinheiro para cumprir com as obrigações do dia a dia, ou então você está cumprindo de forma muito apertada. Depois que paga tudo, não sobra nada. Se tiver um resfriado, não sobra nem para ir na farmácia. É nesse momento que você percebe que você está endividado. E o que fazer? Para entender melhor sobre isso, Amadeu Fonseca, especialista, economista, vai conversar com a gente. Amadeu, antes de qualquer coisa, quando você percebe que está muito apertado, está de fato endividado, não consegue cumprir com as suas obrigações, tem parcelas muito altas para pagar, qual é o primeiro passo? Bom dia. Bom dia. Bom, é uma situação bem complexa, mas o primeiro passo é realmente você entender o tamanho da situação que você está do momento atual, né? Então você precisa ter clareza sobre os seus gastos e as suas entradas, né? Nesse caso, muitas vezes as pessoas até sabem quanto recebem, mas aí quando a gente fala dos gastos, aí as pessoas realmente de fato não sabem, e por não ter esse controle financeiro de certa mínimo possível, essas pessoas acabam muitas vezes fazendo dívidas sobre dívidas sem esse controle, e aí acabam muitas vezes endividadas, que é o primeiro estágio, e aí futuramente, se esse endividamento não for de certa forma acompanhado ou planejado, a pessoa acaba se tornando o inadimplente. Cartão de crédito, Amadeu. Esse mês de janeiro é o clássico, chegar no dia da fatura e a conta está mais alta do que o previsto. Não tenho dinheiro para pagar a fatura inteira. O que fazer? Bom, o cartão de crédito é o principal vilão dos endividados. Então, muito cuidado em relação ao cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito é que tem a taxa de juros mais elevada. Então, recentemente foi até aprovada uma lei onde não é possível mais dobrar o valor da dívida. Porém, os bancos ainda continuam com a taxa de juros ainda muito elevada. Então, sempre que você, de fato, não conseguir pagar a fatura, nós recomendamos que você não parcele, porque os juros ele é muito elevado, o parcelamento da fatura, que é o rotativo, e o parcelado também. Então, muitas vezes nós recomendamos que a pessoa até pegue um empréstimo para quitar o cartão de crédito, porque a taxa de juros ela é menor, e aí você consegue liquidar essa dívida e realmente ter muito cuidado em relação ao uso do cartão de crédito, porque ele compromete a sua renda futura. Em quais situações vale a pena um empréstimo para quitar as dívidas? Sempre que essa parcela do cartão de crédito muitas vezes não cabe, porque chega um ponto que você está endividado, você realmente não consegue mais arcar com as despesas. Então, se acontecer algum imprevisto, você não consegue. Então, qual é a recomendação? Se realmente você não tem condição nenhuma de pagar o cartão de crédito, você pode, de fato, contrair um empréstimo com uma dívida com um custo menor para que você consiga quitar. Agora, isso não resolve o problema. Isso, na verdade, muitas vezes você precisa fazer um ajuste no seu orçamento para que você possa fazer essa readequação financeira, para que você possa ter um respiro e ter uma tranquilidade financeira. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, com essas dicas, eu acho que é o momento de, caso você que está em casa não sabe exatamente quanto você gasta, qual é o seu orçamento mensal, se você está conseguindo poupar ou não dinheiro, talvez seja o momento de você sentar hoje tranquilamente, olhar quanto sai da sua conta todo mês em gastos fixos, o aluguel, o telefone, a internet, escola, e aí ver quanto você recebe, quanto você gasta de gastos também maleáveis, a feira, o final de semana, que em janeiro sai mais caro, a gente sabe, e fazer aí esse cálculo de quanto está a sua renda mensal, qual é o orçamento que você tem em casa, para saber o que você pode fazer para economizar. Então, poupando mais, você também consegue controlar melhor essas dívidas, ou de repente para renegociar e procurar ajuda para essa renegociação, para limpar o nome, para manter ali as contas de casa em harmonia, porque a gente sabe, João, que pouco dinheiro no bolso é dor de cabeça. Então, quem está endividado, vive estressado,
vive aperreado, vive pensando no amanhã e aproveita menos a vida. Então, calcular direitinho para saber o que vale a pena, renegociar e então ter um 2026 mais tranquilo, né, João? Nunca é fácil, mas respira e tenha certeza que vai dar certo. Vanessinha, obrigado. Um abraço meu aí pro Amadeu, nosso entrevistado, viu?